sozinho, né, abandonado no 081, enquanto meus caros companheiros, meus irmãos de jornada, o maestro Fred, Thiago Minhoca, estão na capital do estado do Ceará, estão em Fortaleza, tá? E um dia depois de um dos mais movimentados dias aí da nossa cobertura, tá? Desde que a gente começou a nossa cobertura independente ali em 8 de abril de 2014, conseguimos, ao longo das últimas semanas, colocar em prática um sonho que era um sonho coletivo, certamente, vou falar aqui, meu, de Fred, de Cássio, mas também de João e de Rafa, que fundaram o podcast com a gente, né, no longínquo ano de 2014, que é de fazer uma cobertura fora de casa, uma cobertura longe dos nossos domínios. A gente já tinha se aventurado, pegado a estrada para questões pontuais, fomos a Caruaru, fomos para algumas aventuras nessa linha, mas uma jornada dessa, robusta, que engloba não apenas as finais da Copa do Nordeste, mas assim, no plural, as semifinais, né? Primeiro jogo da história do podcast 45 Minutos, jogando fora de casa, é simplesmente a semifinal entre Fortaleza e Náutico, disputada no estádio do Castelão, Celso, onde tivemos a maior satisfação de estar. Depois a gente emendou com 2 coberturas na Arena de Pernambuco, né, para acompanhar a classificação do Sport sobre o CRB e para acompanhar o empate entre Sport e Fortaleza no primeiro confronto da final. Que tem a curiosidade, porque na verdade, quando ele falou 2014, o podcast ele começa. Veja só, o podcast ele começa na final da Copa do Nordeste, que foi no Castelão, Ceará Sport, mas veja como são outro momento. Todo mundo queria estar no estádio, mas todo mundo assistiu pela televisão, e aquele podcast foi feito no Recife, com o jogo cedo do Ceará. Foi passando o tempo, as coisas foram evoluindo, e foi possível fazer aquele mesmo programa de 2014, desta vez no Castelão. Foram 8 anos para fazer no mesmo local, ou seja, tem um deslocamento, no nosso caso, o início. Hoje não, hoje, pô, tem 2 cearenses aqui, tem baianos, tem gente de outros estados que sempre que participam de alguma forma, mas a base lá, partindo do Recife, ela parte do Recife de um jogo que era no Ceará. E 8 anos depois, volta a ter um jogo com o mesmo peso, no mesmo local, a diferença foi o Fortaleza no lugar do Ceará, e dessa vez a gente pôde vir para cá. E ainda quase veio com mais gente, porque por uma configuração de outro evento que estava tendo podcast, Celso acabou não vindo com a gente, porque na verdade a passagem também estava comprada. A cadeira veio vazia, né? Exatamente. Mas aí, infelizmente... Agora, Celso, não, desculpa, pode concluir. Mas só para amarrar isso mesmo. Infelizmente não pude acompanhar porque a gente estava com outros compromissos. E, inclusive, assim, velho, a gente estava lá com a cabine e não conseguimos nos organizar, né, para ter também Luca e Thiago Minhoca. Thiago Minhoca estava pela rádio, Luca não conseguiu credenciamento. Você me esqueceu. Veja, não foi que eu lhe esqueci. Você pediu credenciamento para quinta-feira. Eu falei, vou resolver logo esse credenciamento da quinta-feira. Imaginei que você estava credenciado para o jogo para a final. Nem foi para da quinta-feira e nem para o do domingo. O da quinta a gente ainda nem conseguiu, no fim das contas. Não, mas eu já resolvi da quinta-feira. Já resolvi. Já, né? Vou na arquibancada. Porque... Deixa eu fazer uma pergunta. Ô, Luca, tu tá na Arena de Pernambuco, Não, tô na casa da mulher, em cima da cama dela. A internet, internet tá ruim assim? Não, tá razoável. Tá nível tá Arena, bom pra podcast. Pernambuco. Tá bom pra podcast. E aí, Celso? Ô, Celso, e tem uma coisa interessante, porque a questão da live, ela pesa muito nesse conceito, né? Porque a gente estava com cabine, acompanhando, fazendo pré-jogo, fazendo pós-jogo, né? Estando muito presente no contexto da cobertura do jogo. Porque nos tempos de podcast a gente viajou, né, para fazer alguns jogos. A gente fez um Palmeiras e Central, né? Foi Palmeiras e Central em Caruaru que a gente foi, né? Foi. Só que aí depois... Não, Ceará. Não, Ceará e Central. Foi Ceará.
Isso, entrevistamos o Lisca, isso. Foi isso mesmo. A gente fez, e aí a gente gravou o podcast no carro e tal. É uma sensação muito diferente, né? Foi o do esporro que eu levei. Foi do esporro, foi. Foi do Né? esporro. Porque dormi, não foi? Cometi o crime de cochilar atrás do carro depois de 12 horas de cobertura, meu amigo. Foi do maior esporro que eu levei, velho. Que resenha. E a gente fez muitas coisas também, mas muitas pessoais, né? Assim, foi para Assunção, né? Pro Libertar Esporte na Sul-Americana. Isso. Né? João viajou para jogos, mas era uma coisa mais pessoal mesmo. Teve a história da Copa, né? Que todos ainda eram ali do Diário e pelo Diário a gente estava em várias cidades da Copa do Mundo 2014, né? Eu fui para a Copa do Mundo da Rússia, mas não foi uma coisa estruturada pelo podcast, né? Foram coisas que a gente unia ou outro trabalho, ou outra demanda, né? E aí a gente conseguia fazer algumas coisas. Eu acho que na Copa do Mundo de futebol feminino na França, a gente teve um patrocínio, né? Eu fui para um jogo com patrocínio da Uninasal pelo podcast, mas também foi uma ação de um jogo e também como podcast, é isso. Eu acho que estar na cabine muda muito, né? Muda muito o sentido da coisa, né? Eu acho que essa coisa, a gente, nessa onda do stream... Fred, na moral, entrar ali e ter podcast 45, seja no camarote da Arena Pernambuco, seja no Castelão, pô, é um negócio... O de ontem era o de Galvão. O de ontem era o de Galvão. Se fosse a Globo, era Galvão. Era a Rádio Maracanã, que acabou tendo uma ausência. Porque no Castelão, de fato, as cabines... pertencem às rádios, né? Não, mas na verdade não era isso, não. Era uma folha de ofício. Não, mas é isso, Cássio. É porque eles explicaram antes. É isso que você está falando. Da Rádio Maracanã, essa cabine da Rádio Maracanã, ela tá com aquele papel ali desde que eu era assessor de comunicação no Fortaleza. Eu saí da assessoria de comunicação no Fortaleza em 2017. Eu voltei, fui produtor, fui para Portugal, passei 3 anos, voltou, e o bicho ainda tá lá. Porque é o seguinte, lá no Castelão, e é isso que eu estou querendo dizer, a gente se mobilizou enquanto 45 minutos para cobertura, né? E foi o nosso alcance enquanto veículo independente que reverberou, tá? Até na comunicação, na imprensa, né? Na Secretaria de Imprensa e de Comunicação do Estado do Ceará, e foi através do alcance do 45 minutos que a gente construiu essa ponte para ir, porque lá no Castelão todas as cabines são destinadas, são reservadas para veículos afiliados, né, associados à APCDEC, que é a Associação Profissional de Cronistas Esportivos do Estado do Ceará. Aqui a gente tem a CDP, a relação com a Arena de Pernambuco é um pouco diferente, mas fui informado desde o jogo entre Náutico e Fortaleza, né, da semifinal, que era dessa forma, que dificilmente a gente conseguiria. Mas aí conseguimos, né, estar lá com Luca e Clauber nesse jogo, e conseguimos uma cabine, né, lá no Castelão, como o Fred falou, do lado de Cássio, a cabine de Galvão Bueno. Né, total. Pelo posicionamento. E essa cabine da Rádio Maracanã, logo que a gente chegou, né, a gente foi recebido lá pelo pessoal da Arena Castelão e já nos mandaram direto para ela. Não foi assim que sobrou, não. Já disseram, vocês vão ocupar essa cabine aqui, tá? E ar-condicionado, cassete, tá? Mas eu queria mandar um abraço carinhoso, tá, Fred? Pra galera. Se o Lucas disse que já tá com essa faixa dessa rádio há muito tempo, se a gente trocar pela do Pod, de repente... Oxe, troca fácil. E a turma respeitou, viu? Vai que fica. A turma respeitou. Mas, porque tem muita gente que abriu a porta. Tem muita gente que abriu a porta. É aquela bem no meio, você sai do elevador, aquela bem no meio. Bem no meio, Galvão Bueno. Porque aquela que tem, ela tem aqui, aí tem um quartinho do lado, né? Lucas, porque às vezes a polícia fica ali, pô. Isso, exatamente. Eu tava na cadeira aqui, Fred tava na cadeira aqui, e a linha do campo passava. Galvão. É porque ali, às vezes, tem as cabines de rádio, também até para alguns clubes de fora, tipo, geralmente quando o clube de fora vem, eles utilizam uma das cabines. O Sport chegou a tentar abrir a porta lá. Não, a do Sport era pior. A do Sport era na ponta. Era na Guangá. Então, tem uma reservada. Mas o Sport, Cássio, ele chegou a abrir, foi na hora que tinha o banheiro, o Sport chegou a tentar entrar nessa, aí informaram que a gente o Sport não entrou. Porque os clubes viajam os clubes viajam com aquelas suas equipes de análise, né? Com suas câmeras, com
Eles botam câmera pra filmar. Isso. Então, o Sport achava que ia ali, já deve ter trabalhado ali em outros jogos, mas estava tomada.